vai dar para nós improvisar aí, né? Vamos tentar? Lucas vai pegar o quê? A guitarra, é? O violão e o microfone para a segunda voz, Lucas. Qual é o microfone de Lucas? Esse aqui? Ó, Lucas. Ló. É que ele faz a segunda voz. Ele está aqui numa guerra grande comigo, porque ele está enfermo, irmão. Aí você doente em casa é uma coisa, e doente na casa dos outros não é muito bom não, mas os irmãos estão cuidando dele, e aí ele vai ficar bem. É o que, Lucas, que você quer aí, Lucas? Ele vai cumprimentar os irmãos e a gente adora o Senhor. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Quem está me ouvindo bem, diga amém. Quem veio para adorar o nome do Senhor Jesus, levanta a sua mão. Aleluia, glória a Deus. Fala aí. Oi, som, ok, pode dar um pouquinho de médio, pastor. Glória a Deus, aleluia. Aproveita um momento, irmão, você está na presença de Deus. Vamos ficar em pé, igreja. Vamos ficar em pé, só maior, Lucas. Médio. Glória a Deus, aleluia. Mais. Oi, som, e. Agora melhorou. Oi, som, S. Glória a Deus, aleluia. Olhe para essa pessoa mais bonita do seu lado e diga para ela: Deus tem uma mesa preparada para você. Aí diga assim: e quer saber mais? É uma mesa. Vai acontecer. As promessas que o Senhor te fez vão se cumprir, e todos irão ver. Deus vai fazer na sua vida, e quem te viu chorar vai ver você sorrir de posse da vitória. Alguém vai te aplaudir e vai ficar sem entender, porque Deus vai te abençoar. Sabe o que Ele faz? Do pó e da cinza vai te levantar. Quem te humilhou vai ver Deus te exaltar, vai te assistir no palco e te aplaudir de pé. Aqueles que falaram que Deus te esqueceu, entendido porque o teu Deus vai mudar seu cativeiro e te fazer vencer. Diga pra eles que você tem Deus. Diga pra eles que Deus não te esqueceu. Você tem dono, você é um escolhido, é um projeto de Deus. Diga pra eles que o tempo chegou e com muita pressa o rei mandou te chamar pra sentar à mesa e junto com ele se banquetear. Bora, meu teclado! Hoje Deus tem uma mesa preparada para crente fiel. Você vai viver os projetos de Deus na tua vida, os sonhos de Deus. Rabacalabaxudarabadacadarabia. Alguém vai te aplaudir e vai ficar sem entender, porque Deus
pó da cinza vai te levantar. Quem te humilhou vai ver Deus te exaltar. Vai te assistir no palco e te aplaudir de pé. Aqueles que falaram que Deus te esqueceu vão ser surpreendidos, porque o teu Deus vai mudar seu cativeiro e te fazer vencer. Diga pra eles que você tem um Deus. Diga pra eles que Deus não te esqueceu. Você tem dono, você é o meu escolhido, é um projeto de Deus. Diga pra eles que pressa o rei mandou te chamar pra sentar à mesa. Eu quero ver só a igreja bem baixinho aí, tá? Vai. Diga que você tem um Deus. Diga que Deus não te esqueceu. Tá lindo. Você tem dono, é um escolhido, é um projeto de Deus. E aí? Diga que o tempo chegou e com muita pressa o rei mandou te chamar pra sentar à mesa e junto com ele se banquetear. Mais uma vez, porque tá muito bonito, a igreja tá cantando bem. Diga pra eles que você, que Deus não te esqueceu. Você tem dono, é escolhido, é um projeto de Deus. Diga pra eles que o tempo chegou. Rei mandou te chamar a sentar na mesa. Agora o Marcos vai botar essa bateria pra dar glória a Deus. A igreja vai cantar bem forte, vai mais uma vez. Diga pra eles que você tem um Deus. Diga pra eles que Deus não te esqueceu. Você tem dono, é escolhido, é um projeto de Deus, de Deus, de Deus. Diga pra eles que o tempo chegou e com muita pressa o rei mandou te chamar à mesa e junto com ele se banquetear. Vai sentar à mesa e junto com ele se banquetear. Vai sentar à mesa e junto com ele. Pega na mão do teu irmão, pega na mão, pega na mão. Diga pra ele assim: se você não crê, problema seu, mas eu creio que nesta noite o meu Deus vai envergonhar todos os teus inimigos. Os que desejam a tua derrota, os que desejam a tua morte, os que desejam o teu fracasso, os que desejam o teu insucesso, eles não vão morrer, eles vão ter que viver para ver tua vitória, porque o meu Deus já preparou, já está preparado. Pega na mão do teu irmão, agora levante a mão dele para o céu. Isso, mão levantada para o céu, porque Deus tem uma mesa preparada. Xalabacalabaxudarabacalabana Chudo candarema calabaxudarabacai Labaxogadarabacai Labaxúria. Repete comigo, diga assim: a vitória, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Pode sentar. Lembra quando estava por e quando faltou isto aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez, segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Desse jeito, Jesus. Você tenta encontrar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalha
e dificuldades bem maiores você já venceu. Como foi? Foram lutas tão difíceis que hoje chega até dizer. Se você olhar para trás, você vai ver tudo que você passou. Não entendo como foi que eu venci. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão para ter chegado até aqui. Em alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história, me trouxe lá de Caicó pra te dizer. O que, pastor? Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isto aqui pra você cair, mas mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai. Lembra quando estava pra desistir, e quando faltou estar você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Quem crê que a mão de Deus está sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, os teus negócios, o teu casamento, os teus filhos, o teu marido, a tua esposa, o teu neto, a tua neta, o teu sobrinho, a tua sobrinha. A mão de Deus está nesta igreja. A mão de Deus está sobre a minha família, sobre o meu lar, sobre a minha casa. A mão de Deus está sobre a vida desses músicos, sobre a vida do pastor assim, da sua esposa, dos seus filhos, do seu genro, da nora, dos netos. A mão de Deus está sobre a tua casa. Obrigado, Lucas. Quem trouxe a Bíblia, diga amém. Eu queria que você que trouxe a sua Bíblia abrisse ela, a Escritura Sagrada. No livro de Mateus, capítulo 10. Mateus, capítulo 10. Versículo de número 39. Chama ao vivo? Estamos? Deixa a minha saudação aí aos internautas, aqueles que nos assistem através do canal, não é, Marlon? AD Sal da Terra. Você que está na igreja aqui que ainda não se inscreveu, depois você vai lá no YouTube lá e se inscreve no canal aí, porque é uma benção, viu? Além dos conteúdos ser maravilhosos, a imagem também e o som é de qualidade impecável. Parabéns ao pastor Assis e toda a igreja. Mateus 10, 39, quem achou, diga amém. Diz assim: quem achar sua vida, perdê-la-á.
E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Agora eu queria que você fosse para Mateus 16, 25. Capítulo 16, versículo 25, para nós contextualizarmos. Nós lemos 10, 39, agora vamos ler 16, 25, que diz assim: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Senhor, graças te damos pela tua palavra. Obrigado por tudo que já aconteceu nesta noite aqui. Os louvores, os cantos, a adoração, as orações, o devocional, os congregacionais, tudo, Senhor, é para a honra e glória do teu nome. Fale conosco nesta noite. Nos dê vida através da tua palavra. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, Jesus Cristo é aquele que veio como um divisor de águas da história da humanidade. É por isso que se estuda a história em dois tempos: o antes e o depois de Cristo. Porque Jesus Cristo foi o único capaz de dividir a história em dois períodos. Ele é a promessa de Gênesis 3,15. Quando Deus disse que da mulher sairia um varão que pisaria a cabeça da serpente. Desde a queda do homem, foi feita uma promessa de redenção da humanidade que se tornou perdida por causa da queda. Mas o próprio Deus decidiu não abandonar o seu povo ou aqueles que ele havia criado, permitindo a multiplicação de povos na terra. Porque Deus poderia muito bem ter resolvido acabar com tudo e desistir do projeto. Mas aí seria um projeto falido, e Deus não tem projeto falido. Todo projeto que é falível é o projeto dos homens, ou o projeto de Satanás. Mas o projeto do meu Deus, jamais ele é falível. Eu não digo que Deus trabalha com um plano B, ou um plano C, mas Deus trabalha com propósitos. E houve um propósito na queda. Quis Deus que o homem caísse? Não. Mas consequentemente, quando o homem caiu, Deus já tinha um propósito. Que na queda do homem, providenciar sua redenção e a sua salvação através da semente que sairia da mulher. E aí todos os homens que nasciam de mulher, o diabo conseguia derrubar. Se nós olharmos a Bíblia de Gênesis até Jesus, todos os homens que se destacaram na Bíblia, e eu falei isso ontem, por isso que eu não tenho expectativas em homens, o meu alvo é Cristo. Porque a Bíblia vai apontar a virtude desses homens, mas também vai apontar suas quedas. Por exemplo, Noé pregou 100 anos. A Bíblia chama ele de um homem justo e pregoeiro da justiça. E parece que a sua pregação não teve muito sucesso, porque ele conseguiu salvar apenas ele e mais 7 pessoas.
mundo antediluviano se perdeu. Depois, mais uma vez, os homens se multiplicam na terra. Aí Deus chama Abraão, lá do outro lado, na Mesopotâmia. Abraão foi chamado por Deus, e a Bíblia diz que ele foi chamado de amigo de Deus. Deus falou: Abraão, o meu amigo. Olha que privilégio. Mas aí este homem que foi chamado de amigo de Deus, um dia ele resolve descer para o Egito, e lá no Egito ele mente. E com a mentira que ele soltou, Deus quase que mata uma nação inteira por causa da mentira de Abraão. O diabo olhou assim e disse: se esse Abraão aí for aquele que Deus disse que vai pisar a minha cabeça, esse aí não vai, porque é um mentiroso, e mentiroso não consegue me vencer. Aí Isaac, filho de Abraão, também mentiu. Jacó nem se fala. Você já sabe o quanto ele era um enganador. E o diabo falou assim: esse Jacó aí, que é neto de Abraão, se for a semente da mulher que vai me vencer, esse aí também não me vence não, porque é um mentiroso. Todos os homens que Deus levantou no Antigo Testamento, Satanás conseguia derrubar. Aí Deus levantou Moisés, o maior legislador de Israel, o homem que falava face a face com Deus. Deus disse: tendo profeta, eu falo por visões, sonhos, revelações, mas Moisés eu falo face a face, cara a cara. Um dia se levantaram contra o ministério de Moisés, e a mulher que se levantou era a própria irmã dele, e ficou leprosa. E o irmão dele também, Deus o castigou, porque Deus disse com Moisés: trata eu. Ele era íntimo de Deus. Só que aí Deus chamou Moisés para começar com a vida, e Moisés começa matando um egípcio na terra do Egito. O diabo fala assim: se esse Moisés aí é o prometido do jardim que vai pisar a minha cabeça, esse aí não vai, porque é um homicida, é um assassino, e assassino não tem poder para me destruir. E aí Deus vai levantando. Aí Deus levanta o homem mais forte que já existiu na terra, fisicamente falando. Quem? Sansão. Sansão era tão forte que um dele pegou os portões de casa, arrancou os portões com seus ferrolhos, colocou nos ombros e caminhou cerca de 20 quilômetros subindo uma montanha. Ele era muito forte. Um dia 1000 homens cercaram ele. Ele olhou para um lado e para outro, não tinha uma espada, não tinha uma lança. Ele pegou e viu de um jumento que tinha morrido. Ele pegou a queixada do jumento. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou dele, e com aquela queixada ele matou mais de 1000 homens. Só que Sansão, Deus levantou para ser libertador. Sansão morreu como escravo, com seus 2 olhos vazados. Sansão gostava de deitar com as prostitutas, era adúltero. E aí o diabo falava assim: esse Sansão, ele pode ser forte fisicamente, mas espiritualmente, se ele for a semente da mulher, ele não vai conseguir me vencer, porque ele é um adúltero, ele se deita com as prostitutas, e quem se deita com prostituta não tem poder para me vencer. Aí Deus levanta um homem segundo o seu coração. Ele vai buscar esse menino lá por trás das ovelhas malhadas do seu pai. O seu nome é Davi. Davi foi chamado por Deus, e ele é ungido diante da sua família, diante dos seus parentes, diante do seu pai e da sua mãe, e ele se torna o maior monarca de Israel. Para os judeus, os 4 maiores nomes do judaísmo são Abraão, Moisés, Elias e Davi. Pastor, e Jesus onde é que fica? Para os judeus, muitos deles, Jesus nem existiu, para você ter ideia. Mas enquanto os judeus acreditam que Jesus não existiu, ou se ele tiver existido foi um homem bom, nós que somos a igreja acreditamos que ele existiu, morreu e ao 3º dia ressuscitou, e é o Senhor desta igreja. Quem acredita que o seu Jesus está vivo, levanta a mão e dê um glória. Então Davi se torna o maior monarca, pastor Assis, de Israel. Só que aí Davi comete adultério.
E além de cometer adultério, ele é cúmplice da morte de Urias, o marido da mulher na qual Davi adultera. Aí o diabo diz assim: esse Davi aí pode ser um homem segundo o coração de Deus, mas se ele for a promessa que Deus fez no jardim, dizendo que da semente da mulher vai sair um homem que vai esmagar a minha cabeça, esse Davi não vai conseguir me esmagar, porque ele é um adúltero. Além de ter adulterado, ele mandou matar o marido da mulher. Todos, o diabo parece que puxava o tapete e derrubava. Aí Deus levantou um homem chamado Salomão, o homem mais sábio que já existiu em toda a face da terra. Salomão era filósofo, era botânico, era arquiteto. Salomão era rei. Salomão, ele era compositor, ele era autor, ele era escritor. Era um homem fenomenal em sabedoria, e Deus havia dado para ele. Antes não existiu na terra, exceto Jesus, um homem mais sábio, ou tão sábio que nem Salomão. Só que Salomão, ele cresce segundo a sabedoria que Deus lhe deu, mas morre na sua loucura, porque a Bíblia diz que Abraão adora as imagens de escultura. Olha o cúmulo que ele chegou. Ele pratica um dos pecados que mais Deus abomina, que é o pecado da idolatria. Salomão deixa de adorar o Deus de Israel, deixa de reverenciar o Deus de Israel, deixa de cultuar o Deus de Israel, para adorar a Astarote, para adorar a Baal, para adorar aos deuses pagãos. Então isto é insânia. Deus levanta Salomão segundo a sua sabedoria. Salomão morre na sua loucura, adorando as imagens de escultura. O diabo diz: esse Salomão aí, se foi ele a semente da mulher para esmagar a minha cabeça, ele não vai conseguir esmagar, porque ele é um idólatra. Ele adora as imagens de escultura, e quem adora imagem de escultura não consegue me destruir. Todos os homens parecia que o plano de Deus havia fracassado, mas lembre-se que eu falei: os projetos de Deus, eles são infalíveis. Os planos de Deus, eles não fracassam. Os projetos de Deus, eles não erram, eles não caem por terra. Deus sabe muito bem o que Ele quer para a sua vida e o que Ele tem para a sua vida. As minhas tentativas podem dar errado, os meus projetos podem fracassar, os seus projetos podem cair por terra, porque somos homens humanos, somos falíveis, fracos e mortais. Mas os projetos de Deus, pastor Josias, eles são infalíveis, e não tem quem impeça os projetos de Deus. E aí Deus levanta Abraão, Deus levanta Moisés, Deus levanta Sansão, Deus levanta Davi, Deus levanta Salomão. Todos que Deus levantava, o diabo puxava o tapete e derrubava. O tempo foi passando e o povo já vai perdendo a esperança da redenção, até que um dia, nas margens do mar da Galileia, caminhando pelas areias finas do mar, na praia do mar da Galileia, um jovem galileu de cabelos compridos repartido no meio, ele começa a pregar um evangelho que ninguém tinha pregado ainda, e ele bate no peito e diz assim: está aqui quem é maior do que Salomão, está aqui quem é maior do que Abraão, está aqui quem é maior do que Davi. Quem é o nome dele? O nome dele é Jesus de Nazaré. Ele é a semente da mulher, o prometido, o desejado das nações, a estrela de Jacó, o maravilhoso de Isaías, a resplandecente estrela da manhã, a raiz de Jessé, o alfa, o ômega, o princípio, o fim, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, aquele que virá. Ele é Jesus. O diabo disse: esse também eu vou derrubar. Jesus chega para João, João está batizando. Aí Jesus diz: eu quero ser batizado. Você é casado? Não. É junto? Não. Tem namorada? Não. Tem filho? Não. E por que tem que se batizar? Para que em mim se cumpra toda a justiça. Aí João diz: eu quem preciso ser batizado por ti. Ele diz: para com isso. Aí ele entra nas águas com João. Aí João batiza ele. E na hora que João batiza ele, o céu se abre. E deixa eu falar uma coisa aqui, irmãos. Na Bíblia Sagrada,
Todas as vezes que os céus se abriram, é porque Deus vai fazer algo extraordinário. Um dia Elias orou, os céus se abriu e Deus mandou fogo do céu e consumiu o holocausto, e os profetas de Baal foram envergonhados. Depois Elias orou para Deus mandar chuva. Deus abriu os céus e a chuva desceu. Todas as vezes que Deus abriu os céus, algo poderoso acontecia. E naquele dia que Jesus foi batizado, os céus mais uma vez se abriram. Veio uma nuvem, e veio daquela nuvem uma voz que disse: este é o meu filho, em quem a minha alma tem prazer. Aí o Espírito Santo desceu, uma forma corpórea de pomba, e ali se revela a Santíssima Trindade, o Filho saindo das águas, o Espírito Santo em forma de pomba, e a voz do Pai da nuvem dizendo: este é o meu filho, em quem a minha alma tem prazer. Satanás, quando ouviu a voz, porque Deus chamou Abraão de amigo, Deus chamou Moisés de meu íntimo, Deus chamou Davi de um homem segundo o meu coração, mas Jesus Deus chamou de meu filho. E quando o diabo ouve Deus dizendo: este é o meu filho, aí o diabo endoida, que diz a ele: mas como eu venci os outros, eu também vou vencer. Aí o Espírito Santo leva Jesus para o deserto. Deixa eu lhe dizer, existem 3 formas de você ir para o deserto. Às vezes você vai do deserto por conta própria, escolhas erradas, decisões precipitadas, fez as coisas sem oração, não esperou o tempo de Deus. Às vezes não ouviu o conselho do pastor, da pastora, não escutou papai nem mamãe, toma decisões precipitadas, e as decisões precipitadas te levam ao deserto, e às vezes você morre nesse deserto. Pastor, deserto não mata crente, mata. A Bíblia diz que no deserto morreu uma geração inteira de Israel. Mas eu quero profetizar que esse deserto não vai lhe matar. Segundo, existe deserto que quem nos leva é o próprio Deus. E aí quando Deus leva você para o deserto, aí ele se responsabiliza. A Bíblia diz que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto depois que ele foi batizado. E lá no deserto chegou o tentador. Aí o diabo diz assim: o primeiro filho de Deus, que era Adão, eu derrubei no jardim. Imagina isso aqui no deserto. É melhor viver aonde, irmão? No jardim ou no deserto? É óbvio que é no jardim. Então o diabo diz: o primeiro filho de Deus, que é Adão, eu venci no jardim. Imagina esse coitado aqui no deserto. E aí ele se aproxima de Jesus, e qual é a primeira caçada? Sabe o que é que ele faz? Ele quer colocar dúvida na identidade de Jesus. Qual é a identidade de Jesus? Filho de Deus. Aí o diabo diz: se tu és filho de Deus, transforma as pedras em pães. Jesus não tem que estar mostrando nada para o diabo se ele é ou se não é. O próprio Pilato disse: se tu é rei, diga. Jesus não precisa mostrar para Pilatos que ele é ou não é. Nós, a igreja, sabemos que ele é rei, Senhor, pela fé, porque o Espírito testificou isso no nosso coração. Você aceitou Jesus, você creu porque o Espírito testificou no seu coração que Jesus é o Filho de Deus. Quando o diabo diz: se tu és o Filho de Deus, transforma as pedras em pães, Jesus vai dar para o diabo aquilo que Adão e Eva não deu. E era o que, pastor? A palavra.
A Bíblia diz assim, irmãos, tem gente que diz assim, ó, irmão, a Bíblia diz, sujeitai o diabo, ele fugirá de vós. A Bíblia não fala assim, a Bíblia diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quer vencer? Se sujeite a Deus. Quer vencer? Obedeça a palavra. Quer vencer? Busque a palavra. Quer vencer? Se alimente da palavra. Quer vencer? Se refugie na palavra. Você tem a arma que Adão não tinha. E qual é, pastor? Você tem a palavra. Pastor, assim, foi mesmo que bater num paredão de concreto. Pum! Satanás diz, isso aí é diferente. Aí ele vem com a segunda cantada dele. Aí tenta Jesus mais uma vez. Quando ele tenta Jesus, pedindo para Jesus transformar as pedras em pães, a tentação da carne, concupiscência da carne. Jesus estava com fome. Ele vai tentar Jesus agora na sua alma. Quando ele pega Jesus e leva Jesus ao pináculo do templo e diz assim, pule daqui, porque aquela multidão que está ali embaixo vai lhe ver flutuando. Você vai descer lentamente, todos vão crer em você. Pule daqui. Não vai acontecer nada com você, o diabo vai citar a Bíblia. Aí o diabo diz, porque está escrito que Deus dará ordem aos teus anjos ao teu respeito para que não tropece com seus pés em pedra. Diabo citando Bíblia. Tentação na alma de Jesus. E aí Jesus mais uma vez saca da palavra e diz, está escrito também, não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás mais uma vez viu que com Jesus o negócio é diferente. Ou seja, que com quem tem palavra o negócio é diferente. Quem não busca a palavra é fraco. Quem não se alimenta da palavra adoece facilmente espiritualmente. Quem não se fortalece da palavra se entristece facilmente por qualquer coisa. Quem não se alimenta da palavra quer sair da presença de Deus por qualquer motivo. Quem não busca refúgio e raiz na palavra não tem santidade. Porque João 17, Jesus diz assim, santifica na verdade. A tua palavra, ela é a verdade. A palavra traz santificação para a igreja. A palavra traz santificação para a vida do crente. Então o diabo percebe que este segundo Adão, ele é diferente do primeiro. Este segundo tem a palavra. Pergunta para essa pessoa bonita do seu lado aí, diz para ela assim, tu ainda tem a palavra? Amachudarabacabash. Tentação do corpo. Você sabe que o ser humano, ele é um ser tricotômico. Nós temos espírito, alma e corpo. As pessoas falam corpo, alma e espírito, né? Mas 1 Tessalonicenses 5:23 fala que nós temos espírito, alma e corpo. Paulo diz assim, e o Deus de Pai vos santifique em tudo, e o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo sejam conservados e irrepreensíveis para o dia da sua vinda. Então o diabo tentou Jesus na sua estrutura física, no seu corpo. Ele tenta Jesus na alma, quando ele diz pule daqui. E aí ele vai fazer a última tentação, que é quando ele pega Jesus e leva para um alto monte. Aí essa tentação aqui é a tentação no espírito. Ele vai tentar o espírito de Jesus, porque ele mostra todos os reinos do mundo para Jesus e diz assim, a mim foi entregue. E eu pergunto, quem entregou tudo isto para o diabo? Quem foi? Foi Deus? Não. Quando Deus formou o homem no pó da terra e colocou no jardim, Deus deu ao homem domínio e poder sobre tudo que existe na terra. Não foi assim que Deus falou? Só que quando o homem pecou, ele perdeu
todo este domínio, todo este poder, e de forma involuntária ele entregou para Satanás. E aí o diabo diz: a mim foi entregue, e eu dou a quem eu quiser, e se tu prostrando me adorares, tudo será teu. O diabo pedindo adoração a Jesus, isto chega a ser o cúmulo do ridículo. Satanás olhar para Jesus e pedir adoração. Mas também não é de me impressionar, porque o diabo, ele é terrível, ele é sem nem escrúpulo. E ele olha para Jesus e fala assim: se tu prostrar e me adorar, tudo isso será teu. Aí Jesus mais uma vez vai sacar da palavra. Quem tem a palavra, pegue ela em nome de Jesus. Quem tem a Bíblia aí, pegue ela. Fica de pé em nome de Jesus, que eu já estou terminando. Alguém ainda tem a palavra? Alguém ainda tem a palavra? Isso, pega a palavra. Tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. A tua palavra escondi. Fica só no microfone mesmo. Minhas vestes no sangue lavou, e da tua água bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida te consagrei. Quem sabe agora, o Rei? Meus dons e talentos são pra te servir. Teus dons preciosos são teus. Aleluia, puxa a primeira, Luca. Não sou a sua vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Canta, igreja. Assim como refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Bíblia levantada, Bíblia levantada. Isso. Aí o diabo diz: me adora e tudo será teu. Ora, irmão, tem gente que vende a pai da mãe pro diabo a troco de banana. Imagina todos os reinos do mundo, todas as riquezas, todas as glórias, fama, apogeu, as mulheres mais bonitas e formosas estariam à disposição do querer de Jesus. Oh, irmão, você não tem noção do que o diabo estava oferecendo para Jesus. Só que o que o diabo não sabia é que Jesus é Senhor absoluto de todas as coisas que existem no céu, na terra, embaixo dela. E aí Jesus, na tentação do seu espírito, segura bem baixinho. Jesus na tentação, lembre-se, o diabo tentou Jesus na carne, na alma e no espírito. No espírito ele pede adoração. Aí Jesus puxa a espada. Eu costumo dizer, a Bíblia Sagrada é a espada que corta, mas não sai sangue. E na proporção que ela vai cortando, ela mesma vai sarando. Aí Jesus diz: atrás de mim, Satanás, porque está escrito:
só ao Senhor Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Aí a Bíblia diz, pastor Assis, que o diabo se ausentou por um espaço de tempo. Isso quer dizer que depois ele voltaria. Mas vieram os anjos de Deus e o serviram. Aí eu fui estudar esse texto a fundo. Jesus estava fragilizado fisicamente, 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber e sem dormir. Na sua fraqueza física, Jesus poderia naquele momento cair de joelho, porque ele estava fraco. Ontem eu fui pregar lá no pastor, e antes, no período do culto eu falei assim: pastor, eu não comi nada hoje, eu estou com fome, a minha cabeça está rodando aqui, e eu não vou conseguir pregar não. Ele me tirou do altar, me levou num canto, eu comi um cachorro quente, recuperei as minhas energias, voltei para o culto e preguei. Fraqueza por falta de alimento. Agora imagine Jesus 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber, sem dormir. E quando o diabo diz: se ajoelha, se prostra, se Jesus cai de joelho por fraqueza, o diabo ia dizer: me adorou, se prostrou. Aí a Bíblia diz assim, Josias, pastor Josias: e vieram os anjos de Deus e o serviram. Sabe o que é que os anjos estão fazendo? Tu não vai cair não, Jesus. Tu não vai se prostrar não. Tu pode estar fraco fisicamente, mas o teu espírito está cheio. O teu espírito está cheio. A Bíblia diz que quando Jesus voltou do deserto, ele voltou cheio do Espírito. Enquanto você não dá glória, eu vou ficar cheio. De pé eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que este deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Seja cheia do Espírito. Seja cheia do Espírito. Receba poder de Deus para vencer as lutas. Receba poder de Deus para vencer as provas. Receba poder de Deus para vencer o diabo. Receba poder de Deus para vencer o mal. Saia daqui cheio do poder de Deus. Fale língua estranha. Seja renovada, seja renovado. Receba o poder do céu. Daquele Jesus que venceu a morte, o pecado, o inferno, para te dar vida. Ele disse: quem perder a vida por amor de mim, esse receberá vida. Deus, eu oro pela tua igreja, eu oro pelo teu povo, e que saiamos daqui nesta noite debaixo da tua graça. Abençoa o pastor dessa igreja, a sua esposa, a sua família, o meu amigo pastor Assis. Também abençoa o pastor Josias. Abençoa este coral, esse conjunto de mulheres, esse conjunto de crianças. Abençoa, Senhor, que o teu povo saia daqui com a palavra, porque quem tem a palavra tem vida e tem vida. Darei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras. É para adorar de pé. Pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há.
diabo queria que você adorasse a Ele, mas você foi salvo para adorar Jesus. Jesus. Toda a terra celebra a Ti, o cântico de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Ô, louco, vamos do começo, vamos começar. Ao Rei dos Reis consagro. E aí eu passo o pastor. Tudo o que sou, De gratos louvores transborda o meu coração. Eu tô na prova, mas tô adorando. Minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és. Levante a mão para adorar. Celebrarei a Ti, ó Deus, o meu viver, meu viver, o meu viver. Cantarei, cantarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele. Toda a terra celebra a Ti, o cântico de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti. Obrigado, pastor Assis. Obrigado, essa linda igreja. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Pois Tu és o Deus Criador, pois Tu és o Deus Criador. Glória! Eita, glória a Deus! Aleluia! Fica de pé que nós vamos já terminar. Quero lembrar que amanhã nós estamos fazendo um culto na casa ali da irmã Fátima. Glória a Deus, né? Da irmã Fátima aí, nós vamos estar na casa da irmã Fátima amanhã, fazendo, aleluia, um culto, glória a Deus, casa do irmão Aurino, né? A esposa da irmã Fátima, né? É na rua Natália de Melo, né? Rua Natália de Melo. Se os irmãos sabem, conhecem, chegue lá, em nome de Cristo Jesus. Eu não vou prometer de levar os irmãos comigo, porque eu consegui um som com um rapaz que o irmão Jesus trouxe, né? E ele ficou de vir de 6 horas para a gente montar esse som lá para fazer esse culto, né? Então não vou me prometer de levar ninguém, porque eu vou sair cedo, tá certo? Agora quem for a pé, caminhando, eu vou. Quando vier, vem comigo, né? Glória a Jesus, tá bom? Quem está afastado, você não é crente, ou você está afastado e quer voltar nesta noite, tem alguém? Tem? Glória a Deus. Eu quero agradecer aqui o pastor Júnior Silva, glória a Deus. Pastor Josias, glória a Deus. Meu irmão Eliseu no teclado. Irmão Gideilton não deu nem uma palhinha, não foi? Ficou escondido ali. Meu irmão Orlando na bateria e Marlos dividindo aqui. Irmão Bento e irmão Tony, glória a Deus, né? E o irmão, aleluia, Lucas, glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos que nos visitaram ali da igreja do pastor Josias, Deus abençoe minhas irmãs. Se o pastor Josias me convidar outra vez, eu vou lá. Ele fez vergonha, disse que eu só fui lá no dia da inauguração. E aí irmão Júnior disse, ele que não vai nem lá. Glória a Deus. Ó, a irmã Marli trouxe uma convidada aí, Deus abençoe. Glória a Jesus. Eu vi ali a vizinha da minha mãe, ali sentada ali perto da irmã Noêmia. Deus abençoe. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos em nome de Cristo Jesus, tá bom? Lá no QR Code, lá da programação aí pelo canal AD, né? Tem o QR Code e o Pix, já, olha. Eita, Marlinha não brinca não em serviço, já botou lá, viu? Eu vou passar para o pastor Josias compartilhar, ele vai passar para as irmãs lá da igreja dele que vieram para assistir em casa, as irmãs louvando a Deus. Fica gravado lá, tá bom? Estenda as mãos assim. Glória a Deus.
Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês.